Você que faz engenharia, que é jovem, que está começando a engenharia, eu quero que você fique nesse vídeo aqui. Tá? Meu nome é Rodrigo Klim, eu sou engenheiro, formação em engenharia naval, e faz mais ou menos um ano e pouco que eu estou postando nas minhas redes sobre os resultados do Brasil no ranking global de inovação. Se você não ouviu ainda falar desse termo, eu aconselho que você vá lá o mais rápido possível no site da WIPO, que é a World Intellectual Property Organization, e procure esse ranking e comece a se inteirar mais do que está acontecendo. Você está fazendo engenharia e você está se preparando para trabalhar num país que não tem tecnologia. E um país que não tem tecnologia não tem engenharia. Na verdade, o mais provável de acontecer é você trabalhar numa grande empresa estrangeira, norte-americana, europeia ou asiática, e produzir relatórios para eles. Né? Dificilmente você vai produzir tecnologia. E eu tenho alguns números aqui que provam isso. Dentro dessas publicações, hoje eu estou chegando no vídeo, no indicador 49 nas minhas contas, que é a porcentagem dentro da balança comercial de importação, a porcentagem de produtos de alta tecnologia, ou seja, quanto que a gente importa de alta tecnologia para o Brasil. E eu trouxe alguns números aqui nesse indicador. E esses números eu trouxe já comparando o Brasil com a Índia e com o Chile. E eu vou mostrar para você que isso é verdade através dos números. Então, em primeiro lugar, o Brasil importa 32% da balança em itens de alta tecnologia, de alta complexidade. Tá? Já a Índia importa 10% da sua balança, ou seja, bem menos do que o Brasil, e o Chile 8,2%. Né? Nossos irmãos aqui o Chile, inclusive, dentro do ranking, ele disputa a posição com o Brasil em liderança tecnológica, sendo que o Chile, metade do Chile é um deserto. Tá? Se você considerar que metade do Chile é um deserto, que o Chile tem uma dificuldade enorme com recursos naturais, você vê que existe um abismo tecnológico entre o Chile e o Brasil. Eu diria que quem quer trabalhar com engenharia e com tecnologia deveria se mudar para o Chile e não ficar no Brasil, nos tempos atuais. Né? Agora a gente vai olhar um outro indicador, tá, que a gente vai antecipar, que são as saídas tecnológicas, ou seja, o quanto de conhecimento tecnológico, de produtos de alto valor agregado são produzidos pelo país. Então lembra que o Brasil importou 32% da balança e ocupa a 19ª posição nesse indicador, o que é uma coisa muito boa. Porém, a gente não consegue converter isso em tecnologia. Nosso rating é 24,5 e a nossa posição é 52º lugar. A gente não consegue converter a tecnologia que a gente importa em uma tecnologia nacional própria, autóctone, que a gente produziu. Não foi uma montagem que a gente fez de coisas importadas. Né? A Índia, ao contrário, você vê a diferença, a discrepância. A Índia importa 10% da balança em high-tech e exporta 37,2% em termos de pontuação, de score, ocupando a 18ª posição. Então é a condição completamente inversa. Né? A Índia ela importa muito menos e consegue produzir muito mais tecnologia própria. E o Chile, por incrível que pareça, eles importam 4 vezes menos do que o Brasil em termos de porcentagem da balança, e ainda assim eles conseguem ficar empatados com a gente praticamente nas saídas tecnológicas, ou seja, em patentes e saídas de software e de tecnologia. Então isso mostra que um abismo tecnológico entre o Brasil e os países que estão ali competindo com o Brasil, né, entre aspas, nessa parte tecnológica. Isso é típico, é muito claro, né, no caso do caça, né, o caça brasileiro, que muita gente andou falando aí no caça supersônico brasileiro e o caça o novo caça brasileiro que é supersônico e tal, mas o caça não é brasileiro, o caça é sueco e ele só tem a bandeira do Brasil pintada nele. Esse é o nosso grande problema, a gente se contenta em importar e comprar uma coisa pronta, pintar a bandeira do Brasil e dizer que aquilo é um produto brasileiro. E isso não é verdade. Por mais que tenha componentes ali que sejam nacionais e que haja um esforço de empresas e pesquisadores para fazer isso, ainda é muito pouco. E não é por conta de governo A ou governo B. Se você acha que eu vou falar isso aqui, que o governo não investe, está muito enganado. O nosso problema é estrutural. Se você for em Casa Grande e Senzala, que é esse livro aqui, você vai encontrar o motivo dessa nossa baixa produção tecnológica. Na verdade, isso é uma herança que vem desde os portugueses, em que os portugueses já não produziam tecnologia. Eles importavam
e compravam coisas, eram mercantilistas, e compravam coisas prontas e utilizavam. Né? Ao contrário, um alemão, por exemplo, ele não tinha essa coisa de exploração comercial, né? Ele tinha que produzir as coisas ali no país dele, dentro da tribo dele. Então, ele acabou desenvolvendo uma consciência técnica, uma alma técnica, muito mais profunda do que o brasileiro, que o português e brasileiro. Diga-se de passagem que o Gilberto Freire mesmo fala que toda a técnica que veio para o Brasil, ou quase toda, foi originada dos mouros. Na verdade, não era do povo português, era dos mouros, que tinham uma técnica muito refinada. Os mouros são os islâmicos do norte da África, que interagiram com os portugueses ali durante séculos, né? E isso gerou ali uma sinergia, uma simbiose ali entre os dois povos, e acabou que muito disso veio para o Brasil. Então, um pouco de técnica que a gente tem não é herdada dos portugueses, mas sim dos mouros. Tá? Então, é uma origem histórica. Como que a gente faz para quebrar isso? Primeiro, reconhecer o problema, que é um problema cultural. Não é um problema do governo A ou do governo B, não é um problema do sistema capitalista, não é um problema do sistema comunista, nada disso, cara. O problema é o povo. O povo, ele não tem uma alma técnica. Nós não temos essa alma técnica de produzir coisas, de fabricar coisas. Na verdade, a gente até tentou, a gente tem algum traço disso por conta dos africanos e indígenas, né? Porque como o português queria resultado, o africano e o indígena, eles tinham que adaptar soluções para poder satisfazer a vontade do senhor de engenho lá, do português. Então, veja bem, nada contra os portugueses, tá? Eu sou de família portuguesa também, então estou falando do contexto histórico, tá? E esse é o nosso problema. Então, quando a gente olha por esse ângulo, né, a coisa fica um pouco mais clara. Por que a gente tem tantas boas universidades, grandes pesquisadores, né, que a gente tem uma indústria que é muito boa, tem tanto talento no Brasil e a coisa não decola? Por quê? A gente tem uma herança maldita da preguiça, né? Da preguiça de produzir as nossas próprias, de ver uma virtude nisso, né? De produzir algo nacional, algo que seja 100% brasileiro. E a gente não tem esse orgulho, né? Mesmo entre os engenheiros, né, meus colegas, assim, é difícil até de falar, porque geralmente eles dão risada disso, né? Assim, e o que é mais triste, né? Assim, é lamentável. Então eu passei a me dirigir aos jovens, né? Você que está fazendo engenharia, está começando engenharia, abra o olho para isso, sabe? Assim, se você quer cursar engenharia, se você quer realizar esse curso, então pense em como você vai fazer isso dentro de um contexto nacional em que toda a cadeia de suprimento é estrangulada, né? Por uma série de questões, inclusive pelo atraso em relação a concorrentes de fora. Esse ano de 2026 é um ano eleitoral, né? E eu gostaria muito de ver as pessoas escolhendo seus candidatos, não por conta do perfil ideológico, mas por conta do perfil técnico, né? O quanto de técnica esse candidato, seja presidente, seja a governador, traz, o quanto de técnica ele traz para o país, sabe? O quanto de preocupação tecnológica ele traz. Eu acho que seria muito importante a gente fazer isso. É por isso que o nome desse canal é Tecnologia Brasileira. Eu queria te convidar também a ir lá no meu Instagram, eu estou construindo alguma coisa lá para também compartilhar com vocês conteúdos específicos de tecnologia, coisas bem específicas, e não só de tecnologia, mas de qualificação de tecnologia, de temas relacionados à qualificação, e queria que você estivesse lá, especialmente você que está fazendo engenharia, que está começando o curso, ou está pensando em fazer engenharia, está no curso técnico, e eventualmente, mais raro, né, algum engenheiro que queira saber sobre isso e ter interesse nisso. Então, assim, a gente se vê lá no canal do Instagram, rodrigo.clean. E agradeço também se você puder compartilhar esse vídeo com alguém que tem interesse nesse tema.